Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa, nós vamos começar a entender um pouquinho algumas características bem interessantes de alguns gêneros que podem ajudar você ainda mais na sua narrativa. Eu vou começar pelo romance. Eu sei que muitas vezes você não gosta de ler romance ou você não gosta de escrever romance, mas eu vou chegar no gênero que você gosta e daí vou trazer dicas para te ajudar ainda mais nesse processo de desenvolvimento de escrita. Lembrando também, gente, que eu estou montando um curso online, vai ser um e-book online, onde eu vou trazer muitas dicas bem interessantes para ajudar você a enriquecer ainda mais a sua escrita e também ajudar a você no desenvolvimento, muitas vezes, de alguns tempos verbais que você não sabe direito como usar e que tipo de gênero pode ser mais usado, qual a diferença do adjetivo para o advérbio e como usar eles de forma correta. Também vou trazer os pronomes demonstrativos, pronomes pessoais e muito mais, para com isso ajudar você a sofisticar ainda mais a sua narrativa. Lembrando, gente, que tem muitas dicas que a gente pode usar para fazer uma escrita informal, mas polida também, onde você consegue usar algumas técnicas e trazer uma linguagem mais simples, uma linguagem mais coloquial, mas mesmo assim a sua escrita fica interessante. O meu objetivo aqui é ajudar você a crescer profissionalmente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento emocional. Lembrando, gente, que quando a gente está falando de romance, tem sempre alguma forma que esse casal se encontrou ou se reencontrou. Então você tem que prestar bastante atenção desde o início qual vai ser o crescimento emocional que os dois vão ter individualmente e os dois vão ter como casal. Por que eu tô falando isso? Porque isso vai mostrar o desenvolvimento e o crescimento na sua trama. Quando você faz com que os seus personagens cresçam de alguma forma, sendo individualmente ou em conjunto, você está trazendo algum crescimento. E quando você mexe com o emocional deles juntamente, ou você mexe com o emocional de um em um primeiro momento e depois você mexe com o emocional do outro, você vai estar dando uma certa mexida nesse relacionamento, você vai colocar conflito e tensão, isso também é muito importante para um romance, e dali você vai fazer com que eles se conheçam melhor e também com que eles entendam melhor esse relacionamento e com isso cheguem a uma resolução, ou seja, eles se entendem, mas tem que passar pelo processo. E qual é o processo? É você colocar conflitos, é você colocar muitas vezes uma conversa um pouco diferenciada, aonde um fala uma coisa e o outro não aceita muito, mas daí fica aquele clima meio estranho entre os dois e daí mexe com o emocional. As mulheres, como são mais sensíveis, você pode colocar que ela ficou um pouco mais chateada e daí o homem fica um pouco mais em silêncio e depois você coloca uma conversa onde os dois se entendem e se reconciliam. Então, quando você traz esse tipo de conteúdo, quando você traz esse tipo de acontecimento na sua história, você está mexendo muito com o emocional, porque querendo ou não, você vai ter que lidar com os sentimentos dos dois. Por isso é importante você fazer um mapa mental dos seus dois personagens antes de você começar a escrever a sua história, porque dali você conhece aonde que é o limite de cada um deles, você sabe quais são os sentimentos que o personagem A tem e você sabe os sentimentos que o personagem B tem, e dali você consegue fazer essa conexão, você consegue fazer essa ligação, fazendo com que você consiga colocar uma hora o personagem A num momento um pouco mais em evidência e daí você suavemente você vai trazendo o personagem B para ficar no mesmo nível ou muitas vezes um pouquinho acima, aonde eles vão tendo essa dinâmica e esse entendimento entre eles, fazendo com que eles se conheçam melhor e tenham um entendimento melhor, fazendo com que a resolução do seu
projeto, da sua história, não fique no mesmo clichê de sempre. Ah, eles ficaram felizes e viveram felizes para sempre. Não, você vai ter que trazer algo diferente, principalmente no romance. Você vai ter que muitas vezes colocar o seu personagem em situações que ele vai entrar em desespero. E aí aonde entra o grande diferencial que você, escritor, vai ter que achar. Você vai ter que dar uma reviravolta grande nessa sua história para trazer ele de volta, para tirar ele do desespero, para tirar ele do sufoco e fazer com que ele volte. Aí é onde você pode pegar o outro personagem que está vendo que ele está no desespero e dar todo o suporte. Aí é onde você vê a maturidade emocional de um, a fraqueza emocional de outro. Entretanto, essa maturidade do personagem que está ajudando o outro vai sobrepor essa, digamos, ingenuidade muitas vezes, ou essa fraqueza, e isso dá também força, porque você pode colocar ali talvez uma mensagem muito interessante de amor, de compaixão, e por aí vai. Então, quando você começa a entender sobre isso, a entender até os limites dos seus personagens, você vai começar a brincar com isso e vai começar a elaborar até mesmo muitas vezes conflitos pequenos internos que fazem ele mesmo crescer como personagem e com isso mostrar toda a evolução no final da história. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, lembrando que todos os dias eu venho com dicas de cinema e literatura aqui no canal. E não se esqueçam, gente, que a partir da semana que vem eu vou trazer vídeos especiais contando como foi a minha chegada aqui na terra do Tio Sam, como foi a minha adaptação na cultura americana e muito mais. Isso mesmo, meu livro de 2021, Minha Vida na América, vai virar série aqui no YouTube. E eu espero que você me acompanhe nessa jornada. Lembrando também, gente, que o Grupo Hoffman Litera e a Anne tem 2 concursos que eu vou deixar abaixo na descrição. E continue me acompanhando, eu vou trazer muitas novidades a partir de agosto aqui no canal. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo na próxima quarta-feira com outra escrita criativa. Tchau, tchau!